Vamos lá, amores. Então a gente pode, antes de fazer as preces, a gente pode acalmar um pouquinho, chegar, corpo, fala e mente, abrir espaço no nosso coração, na nossa mente, para a gente poder estudar aqui juntos. A gente se abre para receber as bênçãos de Guru Rinpoche para o nosso estudo. Hum. Na fronteira noroeste de Odiana, no coração de um lótus, está sentado aquele renomado compadre Sambhava, que alcançou o espantoso supremo Cid e está cercado por uma hoste de muitas daquines. Seguindo suas pegadas, dedico minha prática. Por favor, aproxime-se e conceda suas bênçãos. Guru Pema Siddhi Hum. Hum Orgen Ugen Jansam Pema Gesardam Pola Yamsen Chogi Modrumye Pema June Shesuda Kordu Kandro Mampekor Keki Jesu Dadruki Jingi Laptir Sheksuso Guru Pema Siddhi Hum Orgen Ugen Upjansam Pema Gesardam Pola Yamsen Chogi Modrumye Pema June Shesudra Kordu Kandro Mampekor Cheki Jesu Nadruki Jingi Lapchir Sheksuso Guru Pema Siddhi Hum. No Buda, no Dharma, na excelente Assembleia da Sangha, até que alcance a iluminação, neles eu tomo refúgio. Através da minha prática das 6 perfeições, possam todos os seres sencientes alcançar o estado búdico. Sanje Chodang Sochi Chonam La Janchu Bardu Dagni Chapsuchi Dagi Jinso Jipe Sonam Chi Drola Pentir Sanje Drupasho Sanje Chodang Sochi Chonam La Janchu Bardu Dagni Chapsuchi Dagi Jinso Jipe Sonam Chi Drola Pentir Sanje Drupasho. Então, antes de a gente retomar nosso estudo, a gente pode fazer uns minutos de silêncio, só trazendo essa intenção de abrir espaço, de soltar tudo que é construído e descansar na nossa presença, no estado natural da nossa mente, o mais próximo que a gente puder chegar do estado natural da nossa própria mente.
Também, amorzinhos. Vamos voltando aqui. Então, Lulu, primeira vez que a Lu tá vindo. Tem mais alguém tá pela primeira vez nesse estudo? Acho que não, né? Acho que é a Lulu. Então, Lu, nesse estudo, nesse horário que a gente está estudando budismo com atitude, né? Budismo com atitude é um comentário sobre um texto sobre os ensinamentos de Atisha, sobre treinamento da mente, né? Todos esses textos sobre treinamento da mente, eles meio que têm uma origem comum, assim, que é Shantideva, né? Shantideva é o papai. Ele que escreveu o texto mais longo, assim, sobre o sobre Lojong, né? E é o texto que o Geshe Pende está ensinando. Há 3 anos o Geshe Pende está ensinando um capítulo do Shantideva. E aí amanhã começa a última sequência, né? Então, mas quem quiser participar, pula para dentro, porque é delícia ouvir o Geshe Pende, né? E no domingo, não, no sábado e domingo, o Lama Santen vai ensinar aqui em São Paulo o texto mais curto, talvez, de Lojong, que é os 8 versos que transformam a mente. Então a gente tem quinta-feira o mais longo, final de semana o mais curto. E nós aqui estamos no intermediário, né? Porque o treinamento da mente em 7 pontos é um texto de um tamanho intermediário, assim. Mas na verdade o que a gente está estudando são os comentários do Lama Wallace sobre o treinamento da mente em 7 pontos. E a gente está. Quer ver? Vamos localizar aqui. A gente está no primeiro ponto, na verdade, no segundo ponto, que é cultivo da bodhicitta absoluta e relativa, né? O primeiro ponto são as preliminares. O segundo ponto é o cultivo da bodhicitta absoluta e relativa. Na verdade, todos os ensinamentos sobre Lojong têm esse mesmo eixo, né? Do cultivo da bodhicitta, da mente do despertar, dessa motivação mais elevada, perfeita, de atingir a iluminação para beneficiar os seres, que é a relativa. E a absoluta, na verdade, é a própria. Esse aproximar cada vez mais da própria iluminação do Buda, né? Então, essa é a bodhicitta absoluta. E a gente está nesse aforismo aqui. Até mesmo o remédio é livre exatamente onde está. A gente está no meio desse item aí, desse aforismo. Calma aí. Agora, então, a gente vai para o livro. A gente está aqui. Então, essa linha do treinamento da mente que a Tisha trouxe para o Tibete poderia ter sido, até mesmo o remédio em si, é destituído de natureza inerente. É isso que, na verdade, quer dizer esse aforisma, né? Que é a própria inteligência, vamos dizer assim, que vai nos levando adiante no caminho, quando a gente, por fim, se dá conta da sabedoria primordial, a gente se dá conta de que ela sempre esteve ali, né? Então a gente a gente pode ao longo do caminho usar a nossa própria inteligência que parece que vai nos levar para algum lugar, né? Para alguma coisa que não estava ali, né? Mas na verdade sempre esteve ali, né? Essa sabedoria primordial sempre está presente, mas a gente não acessa, né? Então, na verdade, o remédio para a gente se livrar de todo sofrimento e tudo mais é simplesmente acessar a natureza primordial, a consciência primordial, a sabedoria primordial que sempre esteve ali, né? Então, até mesmo o caminho e o próprio caminho do prajna, né, da inteligência, não tem natureza inerente. Ela própria já o próprio caminho já é livre, né? Exatamente onde está. Essa seria uma declaração direta e específica que significa que o remédio não tem nenhuma identidade ou natureza autônoma e separada. Quer dizer, o próprio Dharma é vazio, né? Os próprios ensinamentos não são intrinsecamente existentes, né? Eles têm um propósito de nos fazer revelar o que já está e sempre esteve presente, né?
Mas essa não é a linha usada por Atish. O aforismo aqui é: até mesmo o próprio remédio é livre exatamente onde está. Estamos buscando nos livrar do sofrimento. E como último recurso, chegamos ao Dharma, né? Estamos prestes a aplicar um remédio, um conserto, entre aspas. Quando o treinamento da mente diz até mesmo o remédio. Assim como todo o resto, é naturalmente livre exatamente onde está, desde que soltemos a fixação. Isso não significa simplesmente ser destituído de existência intrínseca. A palavra livre significa que, atravessando diretamente a natureza da inteligência até atingir a sabedoria primordial, que nunca foi nada diferente de pura, nunca foi nada diferente de livre, você é livre exatamente onde está. Esse era o jeito que o Lama Santen explicava isso, é muito engraçado, né? Explica isso, né? Aliás, faz tempo que eu não escuto o Lama Santen, vamos ver como é que ele tá explicando isso agora, mas ele falava, né, que a gente parte no caminho do Dharma, a gente parte de um ponto, né? Aí a gente vai fazendo uma espiral cada vez mais elevada, e a gente passa muitas vezes pelo mesmo ponto e vai sofisticando, até que no fim a gente volta exatamente para onde estava, né? De onde a gente nunca saiu, nunca precisava ter saído, né? Mas ele tem a sensação de que percorreu um longo caminho no Dharma, para no fim, isso eu acho que deve ser uma experiência maluca, né? Você ter falado, nossa, mas eu tive a sensação que eu caminhei tanto, eu fiz tanto esforço aqui para me dar conta de que estava aqui, presente o tempo todo, e eu não via simplesmente, né? Deve ser muito engraçado isso, né? Deve ser muito engraçado esse negócio. Essa coisa de iluminação, deve ser um negócio bem interessante, né? Mas é isso, não tem nada para ser, não tem nada para ser criado, né? É ao contrário, a gente vai revelar, né? Oi, Flor. Uma outra imagem que o Lama usa, né? Eu me lembro que eu cheguei a fazer essa pergunta para ele assim. Então, o caminho é como se fosse uma espiral que a gente sai, vai e chega como se fosse uma espiral ascendente, né? Mas aí é como se tivesse tempo e espaço. Ele disse, não. É. A melhor metáfora para o caminho é de você estar num lugar completamente cheio de névoa, Uhum. e a névoa vai se dissipar. Uhum. E aí você vai ver o que já estava ali, que você não estava Uhum. vendo, né? Você não tava vendo. Mas a gente tem a sensação que a gente faz muita coisa É, pra névoa dissipar, né? é. Que a gente faz muito esforço pra névoa finalmente se dissipar. Bastaria a gente esperar ali, né? Ficar bem quietinho, assim, deixar aquilo acontecer. Mas não é assim, né? A gente não tem mérito suficiente pra isso, na verdade. Na verdade, o caminho, na verdade, é como se a gente fizesse muito esforço para gerar confiança nesse ensinamento, né? Talvez seja aí esse um dos pontos importantes, né? A gente gerar uma confiança de que a gente já está onde deveria estar, né? Já que a sabedoria está acessível aqui. Basta a gente parar de se atrapalhar mesmo, né? Mas, meu, a gente não acha. A gente acha que a gente tem que fazer muita coisa, assistir muitos retiros e, né? É isso. Em outras palavras, o significado do remédio ser livre é que a sabedoria cultivada, prajna, acessa a sabedoria primordial, yeshi, né? Que sempre foi livre e pura. Então é isso. A gente vai fazer umas voltas para acabar no mesmo ponto, só que, né, com outro olhar, né? Quando observamos a mente, nós percebemos como reificamos os eventos mentais. Essa palavra reificação ela é muito importante, né? A gente dá um status de real, né, de concreto, de sólido, para coisas que estão o tempo todo em movimento, né? O tempo todo em transformação. Mas aí a gente reifica. Então, ao reificarmos a raiva e outras impurezas mentais, nós as empoderamos, né? Reificar é como abençoar as aflições. Como a gente fala assim, dominem-me, estou aqui, batam em mim, né? Pode descer o cacete em mim, né? A gente convida as aflições mentais para fazer isso. Isso é a delusão operando. Imagine-se sentado em uma relva, descansando em sua própria natureza, e um caminhão vem e despeja um monte de lixo ao seu lado. Será que sua resposta seria: isso é meu?
Será que a gente diria isso, né? É pouco provável. Da mesma forma, nós não precisamos nos identificar com nada que não seja despejado no espaço da nossa consciência. Mas tudo pode piorar. Tem um outro nível de delusão. Depois de ter reificado, né, ter falado, essa opção é minha, nós construímos uma identidade pessoal baseada na reificação de algo que nunca existiu. Tipo, eu sou uma pessoa brava, ou eu sou uma pessoa legal, ou eu sou uma pessoa egoísta, ou eu sou paranoica, eu sou idiota, eu sou maravilhoso. Todas essas definições que a gente se dá, né? Esse é um outro grau de delusão. É uma tragédia viver a vida de uma identidade assumida que nunca existiu. É os 12 elos acontecendo, literalmente, né? A gente começa lá, o primeiro elo, avidya. A gente não se dá conta de quem... A gente não sabe que a gente está descansando na relva, que é a nossa própria natureza. A gente não sabe disso, né? A gente não enxerga isso. Aí a gente começa as nossas marcas kármicas começam a, né, se agitar, né? Daqui a pouco a gente toma consciência delas. Daqui a pouco a gente vai solidificando aquela marca kármica, né? Aquele hábito de reagir de uma certa forma, ou de enxergar as coisas de uma certa forma. Aquilo começa a ficar cada vez mais sólido. A gente dá forma para aquilo, a gente vai dando solidez para aquilo, né? Aí a gente começa a escolher coisas que combinam com aquela nossa marca kármica. A gente fala assim, eu gosto disso, isso é bom, né? E tudo que contraria essa marca kármica, a gente fala, não gosto disso, isso aqui é mal. E aí um monte de coisa a gente não enxerga. Então a gente vai selecionando o que combina com a nossa delusão ali, né? Com a identidade deludida. A gente se aproxima e começa a colecionar tudo que combina. E tentar se livrar de tudo que ameaça, né? Então, aquela marca kármica que podia ser só uma marolinha, não, aquilo lá vira uma identidade, vira um javali, que diz o Lama Santa, né? Surge essa identidade super firme, super sólida, de verdade, né? A gente se abraça, né? Ele segue a vida inteira. E daí vai fazendo muitas coisas, né? Até que um dia, por fim, chega a morte e fala, pessoal, tempo esgotado, tchau, né? E pronto, acabou. Fim. Assim, sórdido assim. Fim. Simplesmente, né? A gente passou uma vida inteira se movendo pra lá, pra cá, fazendo muitas coisas. E aquele javali lustroso que diz o Lama Santa. Daqui a pouco o javali vai ficando velhinho, tipo eu, assim. Já vai perdendo, né? Um pouco a graça, ficando meio assim. Daqui a pouco pronto, a morte chega, acabou. Fim da vida. E assim, daqui a pouco a gente começa tudo de novo. Não dá nem tempo de passar uma, a gente já entra em outra igual. Então, essa é a nossa história. Assistir um ensinamento sobre a roda da vida dá até vergonha. Às vezes, meu, como é que pode a gente fazer isso tão continuamente, né? E quando a gente acha que não, a gente repete. Daqui a pouco a gente tá repetindo outra vez. Daí daqui a pouco a gente encontra o budismo, o Lama Santa encontra... Era tão engraçado, né? Ver o Lama Santa. Aliás, pessoal, sexta-feira a palestra do Lama é sobre roda da vida. Sábado e domingo o retiro é sobre 8 versos. A palestra já tá esgotada, quem queria ir não se inscreveu, sorry, não vai dar mais. E o retiro ainda tem vaga, então quem estiver em São Paulo quiser ir no retiro ainda dá. Mas vai tudo na internet também, vai ser transmitido pela internet. Então não percam sexta-feira a roda da vida, porque é a nossa história ali. Chega a dar vergonha, porque a gente olha e fala, meu, é muito ridículo isso, né? É muito ridículo. Mas não é que a gente vai... Aí tem uma hora, que nem diz o Lama, a gente encontra o Dharma, né? A gente encontra o budismo, entra pro budismo. Aí pronto, agora eu começo a construir a identidade do praticante budista, né? Que afinal de contas, é super de verdade. Aí eu faço parte de uma sanga. E ai de quem fala mal do meu Lama, né? O outro Lama... Tudo bem, pode falar mal dele à vontade, aquela sangue não me interessa. Mas o meu Lama, minha sangue... Quer dizer, não tem cabimento, a gente se atrapalha de tudo que é jeito. Mas aí, quando é do Dharma, a gente tem uma sensação de que, não, agora eu tô reificando a coisa certa, né? Não tá nada, a gente morre igual, né? Putz, é assim, seria engraçado se não fosse triste, né? Mas... é nessa situação que a gente tá. Mas aí bastaria, como a raiz toda é a ignorância, né? E que não é uma ignorância
de falta de conhecimento, é uma ignorância de visão, realmente, né? De enxergar as coisas, né? De muitos véus, assim, que a gente vai dando cada vez mais solidez, né? Seria suficiente iluminar. Não é a palavra mesmo essa, iluminação? Seria suficiente. Mas não é tão fácil assim, né? Porque a gente tem muitos hábitos, muitas crenças. É isso, a gente sente que tem um caminho bem longo para fazer, né? Mas dizem os lamas que não precisaria ser assim. Podia ser uma sandalhada no meio da cara e pronto, a gente acorda e acabou. Mas, não, né? A gente não acha que é isso. Então, o treinamento da mente nos diz que a natureza inata da mente é pura. O próprio remédio é livre exatamente onde está, né? Mas como nós assumimos uma identidade falsa, uma falsa identidade? Suponha que uma pessoa hipnotizada seja informada de que ela é um canguru. Daí no seu transe, né, ela brinca como um canguru, feliz, até que alguém pergunte: onde está a sua bolsa marsupial? Onde estão os seus pés enormes? Se ela não estivesse tão ocupada em ser um canguru, ela poderia ter notado que não se parece muito com um canguru. Alguns questionamentos básicos sobre a sua identidade podem arrancá-lo da delusão do canguru. Da mesma forma que o homem que acredita ser um canguru, nós nos identificamos com sugestões bastante arraigadas sobre a nossa identidade. Quando nos identificamos com as aflições mentais, nós sofremos. Será que ele vai contar o... Não, vamos ver. Há uma parábola na tradição tibetana semelhante à parábola do Novo Testamento do filho pródigo, mas com uma diferença interessante. Karma Chagme conta essa história no livro Naked Awareness, Practical Instructions on the Union of Mahamudra and Dzogchen. Vou parafraseá-la aqui. No centro da terra de Orgen, morava um rei rico e poderoso, sua rainha e seu filho, o príncipe, e seu sábio ministro. O rei era poderoso, o palácio era enorme, e o reinado do soberano era extraordinário. Mas o príncipe era um mané, era tolo e imaturo. Em certa ocasião, o príncipe foi a um festival perto do palácio e ficou fascinado por um ilusionista. Eita, é difícil essa palavra dizer. Os ilusionistas faziam o trabalho usando 3 ingredientes: concentração profunda, samadhi, algum tipo de substância física, um pó, qualquer coisa, e mantras. Esses 3 elementos, não era ilusionista, né, nosso, que faz joguinho de luz, né? A coisa lá era séria. Esses 3 elementos eram magistralmente reunidos para criar ilusões muito persuasivas, que pareciam muito reais. O príncipe, fascinado pelas aparições do ilusionista, sofreu uma amnésia quase total e esqueceu sua identidade. Quando olhou ao seu redor, ele não reconheceu seus ministros e começou a vaguear. O príncipe perambulou por anos como um mendigo que sofria a miséria de não ter onde se abrigar. O herdeiro do trono estava perdido. O rei envelheceu e o reino caiu em declínio. Depois de anos vagueando como mendigo, o príncipe chegou à porta de seu sábio ex-ministro para implorar por comida. O príncipe estava sujo, suas roupas estavam esfarrapadas, mas o ministro reconheceu imediatamente e tentou persuadi-lo a respeito de sua verdadeira identidade. E falou: você é o príncipe, volta para casa, o rei está esperando você. O príncipe, acreditando ser um mendigo sem qualquer valor, não acreditou no ministro e se recusou a entrar no palácio de seu pai. O ministro explicou o que havia acontecido, como que ele havia se perdido ao se entreter com o ilusionista, e ao fazê-lo, o ministro desafiou o príncipe a examinar sua identidade, como o mendigo, né? Quem eram seus pais? Onde que você nasceu? Qual que é a sua verdadeira identidade? E o príncipe ficou estupefato. Ele não era capaz de responder a nenhuma das perguntas do ministro. Quando ele examinou a sua identidade, de mendigo, entre aspas, ele não conseguiu encontrar respostas de por que havia reificado sua identidade de mendigo. O príncipe, atordoado com o que não conseguiu encontrar, né, com as respostas que ele não conseguiu dar, pediu ao ministro que revelasse a sua história pessoal e sua real identidade.
O príncipe, então, compreendeu instantaneamente e foi entronizado. Essa é uma das explicações, né, uma das formas de contar essa história aí. Lá no estudo do Dharmatolo, a gente também, o Lama contou de outro jeito, né? Essa história do tonto do príncipe que se perdeu lá, né? Ele contou que o ministro, ele vai... É a visão do Vajrayana. Essa aqui é uma visão mais sutrayana, assim, mais simples, né, dessa história. Mas a versão mais Vajrayana é assim, o ministro convida o príncipe e fala assim, vai, para de zoar comigo, né? O mendigo fala pro ministro, que príncipe, o quê? Quer me dar comida, me dá, se não quer me manda embora, mas não fica me tirando onda com a minha cara, né? Aí o ministro, todo paciente, todo sábio, convida o mendigo para entrar. Aí ele fala assim, então, tem uma coisa assim, lá você é muito parecido com o príncipe que se perdeu, muito parecido. Então, quem sabe você não toma um banho, né? Bota umas roupas de príncipe, aí eu posso te ensinar a agir como príncipe, e daí você pode fazer o papel do príncipe, né? Tá todo mundo esperando esse príncipe voltar para casa, o rei tá desesperado, o povo tá desesperado. Quem sabe você não toma o lugar do príncipe, né? E aí, na medida que o mendigo vai, né, se arrumando, brincando de ser príncipe, ele se liga que ele era de fato o príncipe, né? Então são várias versões, tem outras também, tem outras mais Prajnaparamita, assim, né? Mais perguntas mais assim, e daí o príncipe não consegue responder e começa, né, a se perturbar e cai em si, né? Mas essa história do Vajrayana eu acho mais bonita, porque aí o Lama fala assim, o ministro é igual o Lama, né? Ele é como se fosse o Lama na nossa vida. O Lama vai dizendo, você não é um ser senciente, né? Você só está se agarrando com suas aflições mentais. Você é um Buda. Você não está vendo que você é um Buda? E o Lama vai tentando, né? Fala, você acorda. Você é um Buda. Você não é esse pobre coitado que está desesperado, aflito, né? Então o ministro é como se fosse o Lama, né, no nosso caminho. Mas tudo isso, essa história cabe aqui porque é justo isso, né? Bastaria o príncipe se ligar que ele é o príncipe, que não é o mendigo, né? Em certo momento, embora não houvesse descartado sua identidade de mendigo, ele parou de viver como um mendigo. A miséria de ser um andarilho desapareceu por si mesma e todo o reino e todas as pessoas do reino, sem exceção, passaram a viver sob seu domínio, com grande alegria e felicidade. Então, o príncipe mendigo simboliza a natureza da nossa verdadeira identidade. O jovem príncipe representa o estado de mente que nem realiza a verdadeira natureza da consciência e nem se torna deludido pelas expressões que surgem momentaneamente pelo poder criativo da mente. Um estado de mente que nem se fixa e nem é iluminado, né? Uma mente que ainda não acessou sua natureza essencial. Tá ali, vivendo a vida dele de príncipe, né? O ministro simboliza um mentor espiritual, dotado de realizações que ensina por compaixão. Assim como o príncipe não reconhecia sua verdadeira identidade e tornou-se um mendigo, nós também não reconhecemos a nossa própria identidade verdadeira e vagueamos como mendigos no ciclo da existência. Assim como o ministro reconheceu o príncipe e restabeleceu sua posição de realeza, o mentor espiritual serve como guia para reconhecermos a verdadeira identidade da mente, a sabedoria primordial. Na verdade, a diferença da história do Vajrayana é que a gente vai o método do Vajrayana é a gente agir como um Buda, no caso, até que a gente se liga que é realmente Buda, né? Então a gente meio que fake until you make it. A gente vai fingindo até que aquela realização realmente acontece, né? E esse é o papel do Lama para nós, né? Então, o aforismo, até mesmo o remédio é livre, exatamente onde está, refere-se ao insight que acessa a sabedoria primordial. Insight é uma palavra muito importante também, né? Que é assim, o insight é uma realização, é uma sacada, assim, né? Uma ficha que cai. E que não é necessariamente, aliás, não é causal, quer dizer, uma conclusão que a gente chega, né? Então por isso, por causa disso, daquilo, bomba. Então, tal coisa, né? Uma conclusão. O insight, ele é mais direto, né? Ele não precisa seguir uma causalidade. O que não quer dizer que o insight não precise de um trabalho por trás dele, né? Mas muitas vezes a gente... Porque assim, amores, olha só.
a gente tá falando assim, a mente comum, uma hora vai se ligar, né? Que aquilo é a própria mente do Buda, né? Mas para isso a mente comum vai ter que morrer, ela vai ter que soltar os apegos todos, as fixações todas, né? Então, o insight é como se a sabedoria primordial estivesse perfurando a mente comum, né? Não é a mente comum que vai chegar numa conclusão que vai revelar a sabedoria primordial. A sabedoria vai furar a mente comum, né? A mente comum só vai atrapalhar, na verdade. Ela vai trabalhar até um certo ponto de compreensão. Mas vai ter uma hora que as habilidades da mente comum vão ter que ser transcendidas, né? É como se não desse para ela. A mente comum não consegue. A nossa mente comum, não consegue. Por mais que a gente tente, e os lamas fiquem tentando mostrar pra gente, usar metáforas e de como que é a mente do Buda, a gente não sabe, a gente não faz ideia do que seja a mente do Buda, né? Não alcança. É tipo uma criança querer resolver um problema como é que fala? De integral. Sei lá, nem lembro mais como fala isso. Uma equação de, sei lá que grau ali, né? Uma criança não consegue. Não é porque ela tem algum problema, é porque simplesmente não dá para ela, né? É a nossa situação também, da mente comum tentando acessar a mente do Buda. Então, os insights são meio que umas furadas, assim, né? Até que, por fim, essa mente nossa né, se desfaz e aí a consciência primordial pode brilhar sossegada à vontade, né? Então, os insights são assim. Uma tradução seria intuição, mas essa palavra intuição é horrível. Eu costumo deixar sempre como insight mesmo, porque a gente não tem uma palavra em português que funcione direito para isso. Então, refere-se ao insight que acessa a sabedoria primordial. Essa linha simples, mas poderosa, refere-se a duas coisas. Uma delas é que, ao observar e reificar os fenômenos mentais, que frequentemente são aflitivos, nós nos fixamos aos fenômenos mentais como eu e meu. Essa fundação sobre a qual construímos e reificamos essa é a fundação, né? Sobre a qual construímos e reificamos a nossa identidade pessoal. Embora a gente ouça isso muitas vezes, não é? Tenho certeza, quem já está algum tempo ouvindo os lamas falarem, né? A gente já ouviu tantas vezes que a gente reifica o eu, que a gente precisa abandonar a reificação do eu. Mas como isso é difícil, né? Assim, não tem um instante da nossa experiência que a gente não tem a sensação de ter um eu aqui, né? Fazendo alguma coisa, se sentindo de algum jeito. Como é que é? Como é que seria, né? Não reificar um eu, né? Então a gente vai precisar ir soltando devagar, né? Mas vai ter sempre Vai ter sempre não, mas vai sobrar sempre um resquício ali de alguma coisa que parece que está separada de todo mundo, que não é, né? Que não é livre completamente, né? E daí que precisa se defender, darará. Esse é o começo da confusão, é a sensação de um eu sólido, independente, né? Que existe por si só, né? Então nós construímos uma noção de quem somos a partir da identificação com aflições mentais e outras qualidades e hábitos. Essa sequência de erros é o enorme problema que nos causa tanto sofrimento. A segunda implicação desse aforismo é que, ao nos identificarmos com o que não é o eu, nós deixamos de reconhecer a nossa verdadeira natureza. Então, não prestando atenção à nossa verdadeira natureza, nós não conseguimos realizá-la. Isso é semelhante ao homem hipnotizado, muito ocupado, saltando para todo lado, acreditando ser um canguru, que não conseguia perceber que era, na verdade, um ser humano. Ele está super ocupado sendo canguru. Ele não consegue parar e pensar, nossa, será que eu sou um canguru mesmo? Né? Não passa pela mente dele, está super ocupado sendo canguru. É nós, super ocupados sendo seres humanos, né? Não consegue parar e falar, nossa, será que eu sou um ser humano mesmo? O Lama Loras fala isso de vez em quando, não ative outra vez a mente do ser senciente. A gente fala, meu, quê? Quando a gente fala o quê, já ferrou, já tá ativando a mente do ser senciente, né? Então, a palavra usada nesta fala é livre. O que acontece se você libertar as aflições da mente?
soltando-as. Shantideva, mestre budista do século VIII, autor do Guide to the Bodhisattva Way of Life, que o Geshe Page vai ensinar amanhã, estava se referindo às aflições mentais quando escreveu: quando a aflição que habita a minha mente for expulsa, para onde ela iria? E onde ficaria e tentaria me destruir? O que está do lado de fora da nossa mente? Né? Para onde que essa aflição vai? Depois que paramos de empoderar as aflições, identificando-nos com elas, vemos que a natureza primordial da consciência nunca deixou de ser pura. Se você puder afirmar intuitivamente, ou ao menos aproximadamente, que a natureza essencial da consciência, a sua própria sabedoria primordial intrínseca, não é nada senão a mente do Buda, a sabedoria primordial convidará você a se concentrar nessa qualidade. Então o Lama Wallace, ele diz, né? A gente tem uma cegueira meio ativa, né? Pelo fato de a gente ter plena confiança de que nós somos seres sencientes, que temos aflições e que somos separados e que tem um eu aqui e esse eu todo procurando se defender e se proteger e tudo mais, pelo fato de a gente estar super convencido disso, né? A gente não consegue enxergar uma realidade mais profunda, né? É como se tivesse uma janela. Tá lá no SEB a gente usava a janela para fazer isso, porque se a gente tem uma janela, né, com uma luz assim, dentro de uma sala e as coisas todas da sala se refletem no vidro da janela, né? A gente precisa fazer um esforço para enxergar o que está além da janela, não é? A gente fica vendo os reflexos da sala, né? É um pouco isso, assim, porque a gente está super ocupado com os reflexos que estão na janela, a gente não enxerga através da janela, né? Mas não é tão simples, não é só uma questão de enxergar, é uma questão de acreditar, assim, claro que eu sou um ser humano, como assim? Como que eu não sou um ser humano? Claro que eu sou, né? Aqui um corpo de ser humano, né? Essa mente cheia de caca dentro de ser humano, como é que eu não sou um ser humano, né? A gente tem plena convicção nisso. Então a gente não consegue enxergar nada que seja mais profundo que isso, né? Então, quando a gente faz as práticas de shamatha, né? As práticas de trekchö, mas de vipassana, shamatha, vipassana, trekchö, né? Quando a gente faz essa sequência de práticas, a gente está tentando soltar isso que nos impede de enxergar através da janela, né? A gente parar de ser canguru, de pular igual canguru, de, né, se achar que é canguru. A gente tá querendo deixar tudo isso se desfazer, né, ser desativado, assim. Pra gente poder, por fim, acessar o que tá além disso, né? Eu falo de uma... Às vezes até eu me convenço das coisas que eu falo, porque eu falo com uma segurança como se eu já soubesse exatamente o que é isso, né? Mas é tipo, tô papagaiando aqui, tô tentando eu mesma me convencer. Como diz o Eric, eu tô falando pra minha própria mente isso aqui, isso tudo. Mas é isso que eu entendo, né? Isso que o Lama explica da realidade relativa e da realidade absoluta. Não são duas coisas separadas, né? Mas porque a gente tá vendo uma, a gente não consegue ver a outra que tá por trás disso, né? Mas tá sempre ali, sempre esteve ali, né? Oi, Flor. E aproveitando a história do mendigo, né? Aí o Lama ministro, que é o nosso guia, vai dizer: tá, quem é você? Cadê você? O seu corpo? É a fala? É a mente? Quem é? Quem é você? Né? Essa é a versão mais vipassana, né, da história. Porque essa é a pergunta que a gente vai fazer, né? Quem é você? Quem é esse eu? Cadê você? Me mostre. Mostre Tira uma selfie. Tira uma selfie do eu, que ele falou, o Eric, né? Tira uma selfie e me manda. Oi, Cris. Mas ele fala assim, tira uma selfie do eu, mas não fica me mandando foto da sua cara, porque a sua cara não é o eu, né? Aí pronto, aí já acabou a nossa graça. Fala, Cris. Não, é justamente isso que a Flori acabou de falar. Eu li aquele livro do Dalai Lama que você traduziu, e eu tô com um nó, né, na cabeça. É um livro dificílimo, para mim eu achei dificílimo. Mas ele fala, o eu não é minha mente nem meu corpo.
mas também não é separado. Uhum. Gente, eu juro, eu não entendi isso. É. Eu Porque li assim, umas ele não é. 10 vezes, umas É. 10. O eu não é igual, mas também não é Mas separado também não é da separado e nem tá fora, né? Não é fora. diferente disso, né? É É, porque é a história do caminho do meio, né? A visão do caminho do meio. Então, quando o Lama diz que o eu não existe, ele não tá querendo dizer que o eu é igual a zero, é igual a nada, né? O eu que não existe é o eu que a gente acha que não depende do corpo e da mente. Então, o eu surge na dependência do corpo e da mente. Aí surge essa noção de eu, né? Mas ele não é o corpo e a mente. Mas ele se manifesta através do corpo e da mente, né? O ponto é a gente achar que existe um eu que é separado e que não muda ao longo das vidas todas, né? Que é como se fosse uma coisa que seguisse trocando de corpo, trocando de, né? Como se fosse uma coisa que não muda nunca e que fosse seguindo, independente das manifestações todas, né? Então, essa palavra, esse termo não existe, ou vazio, né? Na verdade, tem outro lado do vazio que é a originação dependente, quer dizer, não existe de forma independente, mas existe de forma dependente, né? Então surge um eu, surge uma identidade, surge uma na dependência de muitas coisas. Mas a hora que essas coisas mudam, o eu muda, a noção de eu muda, a noção de identidade muda, quer dizer, não é nada fixo, né? Mas como a gente acha que é fixo, nem a mente do Buda existe inerentemente também, né? Não é. É uma construção nossa também, né? Eita. Mensagem da Só um pouquinho, deixa eu só ver uma coisa rapidão. Como o Lama tá para vir para cá. Ah, não. Só mensagem de aniversário. Depois eu respondo para ela. Então, esses termos a gente precisaria qualificar, né? A gente precisaria. Bom, é vazio de existência inerente, né? Não existe de forma independente. A gente precisaria complementar um pouquinho. Fala, Hobbes. Olá. Eu acho que uma coisa que me ajuda a diminuir um pouco as fixações é a contemplação da impermanência. Uhum. Porque, né, você tem razão, quando a gente olha aqui, a gente claramente se sente, eu pelo menos, um ser senciente, um ser humano e tal. Mas a impermanência vai fazer que eu não era assim, não você. Então, é uma coisa que a gente tem experiência empírica de que qualquer coisa que a gente, o nome, isso tudo, isso é arbitrariamente por um tempo, É, inclusive ser humano. Isso me parece que dá para chegar através de uma reflexão, depois de uma contemplação do nosso contexto. é. Mas A- sabe o que que o Lama, é, sabe o que que o Lama diga. fala, o Lama Santen? Que é verdade, né? Que quando as coisas que a gente mais achava que eram de verdade desmoronam por conta da impermanência, a gente mais do que depressa tenta reconstruir de outro jeito. A gente não sustenta essa liberdade completa, né? Então, de tudo, de relacionamentos, de tudo, né? Então o Lama falava assim, o Lama sempre falava assim, eu não sei o que é pior. O aluno chegar pra mim e falar, Lama, tô perdido. Ou falar, Lama, me encontrei. Eu não sei o que é pior. Porque se o aluno chegar e falar, eu tô perdido, é porque ele tá correndo atrás de alguma coisa, né? De fazer os 12 anos girarem outra vez. Né? E é o que vai acontecer com a gente no bardo, gente. Dizem, né, os lamas, que se a gente não atingir algum tipo de liberação no bardo, a gente vai sair correndo atrás de um corpo. Porque a gente vai se desesperar daquele corpo físico sólido que a gente tinha, nosso corpite não existe mais. A gente vai sair correndo atrás de outro corpo, né? Tomara que a gente encontre pelo menos um corpo direito, né? Um corpo humano, pelo menos, né? Mas é isso, a gente não. Tudo que a gente constrói e que vai desabar, quando desaba, a gente teria uma chance de perceber que o que está sustentando tudo aquilo está lá igual, né? Mas a gente não aguenta. A gente tenta de novo construir alguma coisa para ter uma sensação de segurança de novo, de solidez outra Um vez. elemento terra, né? Do Tem que ter um terra, elemento terra para. exatamente. Exatamente. Só que o elemento terra, grosseiro, né? Sim.
A gente poderia ter a experiência do elemento terra sutil, mas a gente não aguenta, a gente não conhece isso, né? O que eu acho que dá para chegar, pelo menos acho, né? É que a gente é ninguém em particular. Aí você fala, resolveu? Não, porque ainda tem alguém aí que está mudando, né? Ainda tem uma reificação primária de uma identidade, mas pelo Uhum. menos a gente não é mais aquela identidade tão fixa que você fala, não, eu Ah, sou um ser humano, entendeu? não, com certeza. Aí você quer eliminar o outro, você já chega e fala, puxa, aquele troço que me dá aversão hoje, se causas e condições estivessem iguais, eu estaria fazendo igual a ele. É. Opa! Que é assim como não tem muito sentido ter raiva, porque eu poderia estar ali. Aí então você já começa a melhorar um pouco a operação da mente. Aham. Não, com Porque certeza. realmente chegar à não dualidade, porque despertar, vamos combinar, é não dual, né? O conceito é esse, né? O que é despertar? Você tem uma experiência que você não separe mais mundo interno e mundo externo de forma fixa. Aí é a realidade última, aí, vários nomes, autocognoscente. E esse ponto realmente tem que experienciar. É. Não vai dar. Né? Mas ainda, Jane, no sutil, ainda tem muita coisa que a gente pode refletir e contemplar. No aspecto secreto, é secreto, né? O nome é secreto exatamente porque você não vai conhecê-lo. Né? Agora, Uhum. no sutil, a lá é virginana. Pô, a gente está desde tempo sem princípio, voltando, indo, voltando, indo. Então, e aí a gente vai e volta, e às vezes em condições difíceis. Então vamos pelo menos Dá uma melhorar, que a preguiça, gente gente. Puta tem merda, um me dá uma preguiça. renascimento num lugar que a gente continua com o pouquinho que a gente teve de lucidez nessa vida, Pelo né? menos. Então, É. a gente fala, ó, no dia que eu não tiver corpo, eu aspiro pelo menos ter o mínimo de lucidez para que eu continue depois cada vez menos, entendeu? Não, o Reificado, dia que não tal, tiver tal. corpo, pessoal, vamos combinar uma coisa. O dia que a gente não tiver mais corpo, a gente fala assim: vale a minha mitaba! A gente vai falar. Lembra disso? Vale a minha mitaba! E aí a mitaba vai catar a gente e levar a gente pra terra pura de mitaba. Vamos combinar. Se todo o resto falhar, se a gente não tiver nenhuma outra solução melhor, vamos embora. Estamos de encontro marcado em Sukhavati, na terra pura elemental. O Lama Wallace marcou com a gente já. Já tá programado já. Então, por favor, não furem. Não vamos me dar. Não vamos perder o caminho, errar o caminho para outro lugar. Por favor, né? Vale a minha mitaba. É isso. Porque senão a gente. Mas olha, repara assim. Putz. À noite, muitas vezes quando eu vou dormir, meu, por que eu corri pra lá e pra cá o dia inteiro fazendo 1 milhão de coisas? Cadê o 1 milhão de coisas que eu acho que eu fiz? Cadê? Não é? É um pouco essa história da nossa vida, assim, mais ampliada, né? Por que a gente correu tanto o dia inteiro? Por que a gente planejou tantas coisas? Daqui a pouco vem Mara, né? Dá uma rasteira na gente. Fim. Então, vamos combinar, né? A gente se engana totalmente, né? A gente passa o dia todo super enganado, né? No último ensinamento que foi do Retiro de Vajrasattva, o Eric tem uma habilidade também pra dar uns tapão na nossa cara que eu vou contar um negócio, viu? Mas ele falou assim, a gente aqui nem criança em teatro de fantoche, teatro de boneco, acreditando na brincadeira toda ali. Não é, pessoal? A gente faz muito isso. Muito, muito, muito isso. E aí, quando a gente olha, como você disse, né, Robson? Vamos combinar que a gente pode ser que a gente esteja se enganando um pouco menos, né? Mas a gente olha essas guerras. Que sentido que tem isso, pessoal? Onde que esse povo acha que vai? Né? Além de para os reinos dos infernos, com certeza, né? Que essas pessoas acham que elas vão ganhar? Né? É de partir o coração mesmo, né? A gente testemunhar isso, né? Em tempo real, assim. A delusão completa, né? A catástrofe completa, assim, na nossa cara. E se a gente estivesse lá, a gente não estaria fazendo coisa diferente. A gente, por alguma razão, alguma coisa certa a gente andou fazendo por aí, né? Que nascemos na condição que a gente tem hoje, né? De não estar lá no meio de uma guerra precisando, sei lá,
odiando quem tá bombardeando nossa casa, né? Putz. Mas, ó, por muito menos, só porque faltou luz, a gente já fica super estressado, já quer matar um, né? Imagina numa situação daquelas. Então, com isso eu não tô querendo dizer que, pobres coitados estão lá numa situação. Não, se a gente estivesse lá, a gente estaria na mesma situação, né? Mas onde que a gente acha que vai, né? É tudo castelo de ar, nem de areia, é castelo de ar. Que a gente passa o tempo todo construindo, né? É muito louco. E talvez uma boa prática é a gente observar as nossas emoções, olhar para dentro quando a coisa está acontecendo. No sábado passado eu tive uma experiência muito interessante. Eu gosto de futebol, né? Desde pequeno torço para o Fluminense. Aí eu estava Campeão, assistindo aqui. parabéns! Pois é, Parabéns! né? Mas é uma coisa que eu sei claramente arbitrária, não é uma coisa que, né? Eu falo, como é Claro. que eu sou arrastado por isso? Aí na hora que o juiz apitou, eu senti claramente como se eu estivesse observando e vontade de chorar, sabe? Uma coisa assim infantil. Aí eu pensei comigo mesmo, nossa, e com aquela vontade assim, feliz, mas eu achei tão interessante, porque era como se fosse eu observando eu mesmo. Eu não dá Muito para, não legal sei se isso. alguma de vocês já tiveram alguma coisa parecida, Com mas foi uma certeza. coisa boa, porque não foi uma Aham, desgraça, né? Mas então aquela aham. sensação, mas eu assim pensando, e com vontade de chorar, eu falo, sabe aquela coisa, assim como se fossem duas etapas? Eu tive isso. Que Engraçado, né? engraçado, é muito engraçado. É muito legal isso, né? Porque a gente pode até chorar daí, né? Porque tudo bem, a gente sabe que não é de verdade aquilo, né? A gente pode até brincar de ser torcedor do Fluminense, né? E com raiva dos Boca Juniors lá. Porque a gente sabe que não é de verdade, né? É uma liberação isso aí, né? É uma liberação. É um grau de liberação, né? É um bom grau de liberação. Então, no momento em que a fixação a uma falsa identidade é liberada, como no caso do torcedor do Fluminense, né? Os praticantes do budismo vajrayana utilizam a visualização e a imaginação para assumir uma identidade que realizou a sabedoria primordial, a identidade de um Buda. Então, esse é o método do Vajrayana, né? Mas olha só o que o Lama está falando. No momento em que a gente solta a fixação a uma identidade falsa, né? Então, não é que assim, eu sou Jeane, mas eu também sou Tara, né? Então, nas horas livres eu sou Tara, mas o resto do tempo eu sou Jeane, né? Não, a gente dissolve a identidade falsa, né? E se imagina, se visualiza, entre aspas, se sente como sendo um Buda, né? Sem compreender a ausência de natureza inerente da identidade comum, esta prática pode não apenas ser uma tolice, que é meio que brincar de cowboy, bandido e mocinho, sei lá como o Lama fala, mas também perigosa. Na prática vajrayana, qualquer sensação de superioridade é uma indicação de que a delusão está sendo aprimorada. Quer dizer, você está se deludindo um pouco melhor, né? Porque agora você não se acha uma identidade comum, você se acha Tara, né? Ou Buda, Buda Amitabha, Buda. Então, a gente está, né, aprimorando a nossa delusão. E de que a prática não está sendo feita corretamente. O resultado de fazer práticas equivocadas com a melhor das intenções é o sofrimento. Um exemplo da minha experiência foi um colega que passou meses fazendo uma prática intensiva de Vajrayana, assumindo a identidade de um Buda. Por fim, ele se considerava superior a todos ao seu redor e era abjetamente infeliz. Esse era um estado de aflição alcançado com grande esforço por meio de uma prática equivocada. Há uma maneira muito prática de eliminar o perigo da prática espiritual, particularmente das práticas em que se usa a imaginação. Ao praticar, estabeleça a mente em seu estado natural e ao investigar internamente, lembre-se da parábola do príncipe. Antes de reconhecer a sua verdadeira identidade de príncipe, sob a orientação de seu mentor, ele investigou cuidadosamente a sua identidade de mendigo e descobriu que ela não existia. Então, né, o ministro ele fala assim, quem que são seus pais? Ele devia ter uns pais mendigos também. Só que ele não sabia quem eram os pais dele, né? Então, com essa investigação, ele chegou à conclusão de que o mendigo não existia, né? Que só existia porque ele estava se comportando como um mendigo. Então, voltando para a pergunta da Cris, a identidade do mendigo existia por quê? Porque ele se vestia como um mendigo, ele se considerava um mendigo, então o mendigo existia.
Só que, na medida que ele foi se soltando essas fixações, ele viu que tinha liberdade completa frente à identidade de mendigo. Ele podia soltar a hora que ele quisesse, né? Então, a parábola do príncipe é análoga à prática de investigar e depois liberar. Quando você pensa, estou pensando tal coisa, esses são os meus pensamentos, isso é quem eu sou, investigue a origem dos pensamentos. Qual é a localização deles? Quem é aquele que os observa? Investigue. Qual é a natureza do meditante que se esforça tão diligentemente? Cadê? Aponta, tira uma selfie, né? O resultado é um não encontrar. Não tem como encontrar. Então, nesse vazio de não encontrar, existe um espaço livre do ego pessoal, onde a noção comum de identidade pessoal desapareceu. Nesse campo aberto, há espaço para que algo de proporções ilimitadas esteja presente, o que de fato já está presente. A sabedoria primordial já está ali. Quando o príncipe, né, se soltou da identidade de mendigo, ele já era o príncipe, né? Então, a sabedoria primordial não é algo que você irá conseguir algum dia. Ela já está dentro de você. Só não foi ainda reconhecida. Sua Santidade Dalai Lama aconselha os praticantes do Vajrayana a meditarem sobre a vacuidade de suas próprias identidades. É o livro que a Cris está lendo. É um livro que, né, quem é você verdadeiramente, né? Isso que o livro tenta te mostrar para você quem você realmente é, né? Caso contrário, as práticas de visualização não fazem sentido, né? Não faz sentido você se imaginar sendo um Buda, mas na verdade aqui internamente você sabe que não, né? Você está super fixado na identidade comum, né? Sustentar a própria identidade enquanto imagina que é um Buda é uma grande ilusão. Para se livrar dos perigos de uma prática equivocada, primeiro dissolva completamente o seu senso comum de ego. No espaço que resulta dessa dissolução, assuma a identidade do que esteve sempre presente o tempo todo. Não se preocupe em assumir a identidade correta e perfeita de um Buda. Não vai funcionar. Nós não conseguimos imaginar claramente como é a mente de um Buda. O ponto é errar cada vez menos. É o que o Roberto estava falando. O ponto é errar cada vez menos à medida que nós avançamos. Da mesma forma que um homem hipnotizado precisa admitir que não é um canguru para reconhecer sua identidade humana, nós temos que dissolver a ilusão da autoidentidade do ego antes de adentrarmos a mente espaçosa e primordialmente presente de um Buda. A consciência iluminada é uma qualidade livre de visões reificadas de si mesmo, outro, sujeito, objeto, é ilimitada, espaçosa e totalmente abrangente. A consciência iluminada percebe a ausência de existência inerente de todos os fenômenos. É uma consciência implícita e naturalmente imbuída de uma compaixão ilimitada e não discriminatória. Da melhor maneira que puder imaginar, experiencie um facsímile da consciência ilimitada neste exato momento. Né? A pegada aqui também, o pulo do gato aqui, é entender que todos têm a natureza de Buda, né? Então, não é porque eu estou agora reconhecendo, fazendo uma prática para reconhecer a minha verdadeira natureza, que os outros que não estão fazendo nada disso não têm essa verdadeira natureza também. Claro que sim, né? Mas, às vezes, os praticantes podem esquecer disso, né? E surge essa sensação de superioridade, que agora eu sou, né, um praticante Vajrayana. O grande benefício da prática Vajrayana é que, ao imaginar-se como a corporificação de um Buda, você pode acessar as suas próprias qualidades da consciência desse Buda, e essas mesmas qualidades se tornam cada vez mais vívidas. Quanto mais profundamente você imagina a qualidade da compaixão, mais você acessa os reservatórios de compaixão dentro de você. A imaginação é um convite que faz brotar qualidades de uma fonte insondável. Se falta a você a afirmação intuitiva da sabedoria primordial ou da mente do Buda, ou se você acredita que não é um Buda, dedicar-se à prática do Vajrayana não faz sentido de forma alguma. Eu já conheci pessoas, engraçado, né, que depois mudaram completamente, são grandes praticantes, mas no SEB, às vezes quando a gente falava desse assunto, né, de que todos têm a natureza de Buda, eu lembro de uma menina falando assim, eu não sou um Buda, eu não tenho natureza de Buda. Era uma coisa assim, impenetrável, era uma crença assim, impenetrável, naquela hora, né?
Depois eu não sei bem o que aconteceu, mas por fim a pessoa se tornou uma grande praticante. A menina se tornou uma grande praticante, né? Ô, Gê, Mas, só para oi. só para tu não seguir, mais uma coisa que o Lama colocou nesse último parágrafo, né, que a imaginação é um convite que faz brotar a qualidade de uma fonte insondável, né, que quanto mais você se imagina ser um Buda, você acessa a mente de um Buda, né, digamos assim. Mas aí o que é legal dele ver, aí fazendo aqui um paralelo com aquilo que tu chamou a atenção, acho que no encontro passado, dizendo que sobre a imaginação. Na verdade, essa imaginação não é você vê a forma, mas mais as qualidades do É, Buda, é. né? É sentir as qualidades do Buda. Porque aí a gente vai Uhum, estar acessando de fato as qualidades e é. não a forma. Não é uma questão de forma. Uhum, é. A gente falou isso no estudo da sadhana, né? É porque esse termo visualização, ele é uma tradução ruim, né, do termo original tibetano. Então, na verdade, não é a prática do Vajrayana não é se visualizar como um Buda, é ser um Buda, né? É assumir a identidade de um Buda, né? E aí pode as qualidades desse Buda, a gente vai se aproximando delas, né? E aí pode acontecer de elas irem se expressando como se não fossem nossas, assim, né? Como se fossem tivessem ali disponíveis, né? Ser espelho e não reflexo, exatamente. A gente passa a ter as qualidades do espelho, né? Sem a mente comum atrapalhar, né? Sem as nossas ideias comuns atrapalharem, né? Mas é a prática realmente isso, né? Então a prática vajrayana se baseia assim, em afirmar o estado desperto, né? A mente do Buda, intuitivamente, em tomar o próprio estado desperto como caminho para o despertar. A verdade do caminho, sua validade, é a realização do estado desperto. Na meditação, você pode assumir a identidade de um Buda ao afirmar intuitivamente a presença da mente búdica. Parece uma maluquice assim, né? Mas é como se a gente apostasse as nossas fichas mesmo, assim. Não, realmente eu posso acessar essa mente agora. Para isso basta eu soltar o que me atrapalha, né? E ir procurando se conectar. E aí, com as bênçãos dos lamas, com a prática, isso pode começar a ter efeito realmente na nossa mente, né? A mente búdica satura a sua própria mente, como o óleo satura o papel. A escolha está entre servir ao meu, que coagula o eu, ou abrir as portas para se engajar com a consciência iluminada que permeia e sempre permeou todos os seus estados mentais. Lembre-se da parábola do príncipe. Embora não houvesse descartado sua identidade de mendigo, ele parou de viver como um mendigo. Então pode ser que no fundo a gente fala, tem que ser um ser sensível, tem que pagar conta, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, fazer coisas que as pessoas comuns fazem, tem que torcer pro Fluminense, tarará, né? Me alegro, choro quando o Fluminense ganha. E tudo bem, né? A gente pode continuar tendo essas. Mas no fundo, se a gente acreditar que isso é só encenação, né? A gente pode acessar umas coisas mais profundas, né? Qualidades mais profundas. No fundo, a gente para de viver de verdade como um mendigo, né? Isso significa que ao assumir a identidade de um Buda, você não deixa de ser quem você é. Isso não é realmente assumir uma nova identidade, mas também não é continuar sendo quem você sempre acreditou ser. O Lama Santen falava que é como se a gente tivesse quando a gente avança nessa visão, né? Quando a gente vai afirmando intuitivamente essa nossa natureza livre, né? É como se a gente pudesse estar 100% dentro, tipo, chorar porque o Fluminense ganhou a Libertadores, né? Porque a gente tá 100% fora. A gente pode brincar à vontade de ser torcedor do Fluminense, né? Porque a gente sabe que a gente não é mesmo torcedor do Fluminense, né? A gente pode até brincar de ser, mas a gente sabe que não é. É bonito, né, gente? É muito bonito. E, Giane, e que orgulho é uma bobagem. Essa é outra coisa que. É, Porque orgulho tem gente rei. que fica orgulhoso por causa que o time de futebol ganhou. Olha que loucura. Então, fala, ele trabalha lá? Não. Ele é o jogador, é o pai? Não, não. É só porque eu torço. Gente, não faz o menor sentido, vamos combinar. Né? Mesmo no Sansarão, não faz o menor Mesmo no sentido. Sansarão. É, mesmo O no meu Sansarão. ex-marido, eu sempre brinco, o meu ex-marido é um ser
diferente, realmente, porque ele era corintiano roxo, né? Ele, os três irmãos e o pai, família de corintianos roxos. Aí o Corinthians perdeu um campeonato que ele não se conformou. Ele falou: de hoje em diante eu sou palmeirense. E virou palmeirense roxo, igual era corintiano. É um negócio extraordinário isso, né? Só que pra ele não Teve uma funcionava, liberação, ele teve uma liberação, mais gente. ou menos, que daí ele virou um palmeirense roxo, igual ele era corintiano. Mas é engraçado, né? É uma Trocou o Sansara, liberação. imediatamente. É, mas é uma liberação, né? Ele viu que ele podia deixar de ser corintiano roxo, podia ser palmeirense roxo. Agora, olha só como ele é um ser diferente realmente. Ele fez farmácia junto comigo, né? Ele formou farmacêutico comigo. Trocou por um time sem mundial. Ele não concorda, mas tudo bem. Ele é farmacêutico, formou junto comigo, né? Depois que ele se formou, ainda ele fez faculdade de pedagogia e foi muitos anos diretor da escola do pai dele. Agora, sabe o que ele tá fazendo? Medicina. Ele tá no 3º ano de medicina. Onde que ele arruma? Ele é um ser extraordinário, realmente. Onde é que ele arruma energia para fazer uma faculdade de medicina, né? Ele disse que ele estava estudando para o vestibular junto com o filho dele, né? Estava ajudando o filho a estudar para o vestibular. O filho prestou jornalismo, daqui a pouco está se formando, né? Mas o filho dele prestou jornalismo. Aí ele falou assim: acho que eu vou prestar vestibular também para medicina. Assim. E pronto, tá estudando medicina. Hoje ele me ligou para me dar parabéns e falou assim: eu atendi 30 gestantes hoje de manhã. Eu falei: meu Deus. Não é inacreditável. Ele tem uma liberação. Ele é um ser liberado. Ele tem vários graus de liberação, assim. Eu acho maravilhoso. Ele pode assumir várias identidades a hora que dá na telha dele, né? É muito impressionante. Muito impressionante. Chama, Gê, convida ele para ele ser um Buda agora. Eu vou convidar. Vou ver se ele... Vou ver se ele topa. Mas aí ele Esse é tem um que Buda deixar pra de se ser ligar, né? torcedor roxo. Aí não vai poder ser mais Putz, roxo. mas é engraçado demais O isso, roxo gente. é fixação muito braba. Pois é, mas como é que você troca uma fixação por outra completamente, assim, né? Tem que ter um grau de liberação, assim. Eu acho isso. E pra ele fazer medicina nessa altura do campeonato, também precisa ter um pouco maluco, né? Eu acho maravilhoso isso. Sou fã dele. Então tá, meus bens. Vamos dedicar os nossos méritos para que a gente possa se libertar completamente de os times e todas as profissões e todas. Jogar no time de Amitabha, pelo menos. Pelo menos no time de Amitabha. Se identificar com Amitabha. Cadê? Aqui. Vamos lá, chuchus. Então, por essa acumulação de méritos, possa eu obter a onisciência que tudo vê e possam todas as falhas ser superadas. Que do turbilhão de ondas revoltas do nascimento, velhice, doença e morte deste oceano do Sansara, possa eu liberar os seres. Sonam de Tanche Zikpani Tonene Pedranam Panjeshin Keganati Balon Trupai Sipe Choledro Adroar Show. No reino cercado por anéis de montanhas nevadas, você é sem exceção a fonte de todo benefício e felicidade. Poderoso Avalokitesvara, Senhor da compaixão, Tenzin Gyatso, que seus pés de lótus permaneçam firmes por centenas de éons. Garira Ekole Jinkansu Pandandeu Amalu Joene Cherezi Guantenzin Jatsoe Japekau de Bardu Tenjuchi. Garira Ekole Jinkansu Pandandeu Amalu Joene Cherezi Guantenzin Jatsoe Japekau de Bardu Tenjuchi. Que o professor Shakyamuni, o grande Vajradhara, que é aquele que sustenta os mistérios de todos os Jinas Padmasambhava, possam firmar os pés de lótus daqueles que sustentam os ensinamentos e fazem com que os feitos do Buda brilhem como o sol e a lua. Aquele que derrama uma grande chuva de amor sobre seres em terras distantes e sustenta-os com néctar dos ensinamentos do Buda. Aquele ilimitadamente afortunado, o grande ser conhecido como Alan Wallace, possa sua vida ser longa. Em Jambudvipa em geral, especialmente no Ocidente, você ilumina os ensinamentos dos Jinas como a luz do sol. Ó Mestre, possa sua longevidade e seus feitos ser muito extensos e possa você guiar todos os seres no caminho da liberação.
Eu vou passar pro Sukhavati, pra gente não se esquecer. Valha-me Amitabha. Emarro, Amitabha, magnífico Buda da luz infinita. Com grandioso Senhor compassivo Vakutesvara à sua direita e Vajrapani à sua esquerda. Cercado por uma assembleia de incontáveis Budas, Bodhisattvas, nesse local maravilhoso de infinita alegria e felicidade, que é o reino celestial de Sukhavati, o paraíso da bem-aventurança. Quando chegar minha hora de partir desta vida, possa eu seguir para lá sem qualquer outro nascimento intermediário, e ao renascer nesse lugar, possa eu ver Amitabha face a face. Que esta minha fervorosa prece de aspiração possa ser abençoada pelos Budas Bodhisattvas das 10 direções, para que possa ser atendida sem o mais sutil obstáculo. Teyata Panchendriya Bodhanaya Soha. Que a grande tradição da Bhakti Shantirakshita, do mestre Padmasambhava e do rei Trisundeusen possa florescer e permear os 3 reinos. Que a presença das 3 joias nunca se separe do fluxo mental dos seres, assegurando assim um sublime bem-estar através dos 3 tempos. Quem lo chosun ring lo che zan lin sa sun cha pa pel dro ju chosun não anda midral do sun gelesho. Por esta virtude possa eu rapidamente realizar o lama de Udiana e possa eu conduzir todos os seres sem exceção a esse estado de realização. Gewadinho Duda Korgan Lama Drugani Droachika Malupa Deis Halagopar Show. Obrigada, amores. Obrigada, Gê. Feliz dia! Obrigada, Gê. Amamos. Linda, te amo também. Amo todo mundo. Sandra. Tchau, amores. Não percam o Gishpen de Lama Santem. Beijo. Beijo. Tchau, tchau. Beijo. Obrigada. Beijo.